Não cobre, não. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Graças a Deus. Estão bem, tudo bem? Mas 100% bem? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso hoje na pregação. Vamos falar sobre isso hoje, se eu lembrar. É o tipo de coisa que a gente sempre fala, né? E aí, meu irmão, chega na igreja, cumprimenta. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Mas no fundo, você sabe que você tem um monte de coisa, um monte de problema, mas você fala que tá tudo bem. Algumas pessoas... Peraí. Algumas pessoas falam isso para esconder, outras pensam, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Outras talvez vão dizer para, como eu falei anteriormente, esconder para não mostrar que tem algo de errado na própria vida, né? Porque se tiver algo de errado, poxa, eu tô fora da bênção, poxa, eu tô em pecado, pô, Deus está me castigando, eu não tô fazendo as coisas como deveria fazer, então Deus está me castigando, né? E aí a gente vai ver essas situações. E algumas falam que, não, se eu falar que tem coisa errada, vai piorar. Então, a minha palavra tem poder, então eu tenho que falar que está tudo bem sempre. A gente vai ver essas situações aí na gente, de forma geral, né? Nas pessoas, de forma geral. E aí, hoje eu vou continuar a série Texto Fora de Contexto, né? E tentar trazer hoje sobre a situação da ceia. 1 Coríntios 11, versículo 27 a 29. Textos que talvez você já ouviu, pregações, já ouviu várias coisas a respeito disso, e eu fui estudar para poder trazer ou tentar trazer a melhor aplicação no contexto e para nós hoje desse texto, já que a gente está falando de texto fora de contexto, tá? E aí, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 27 ao 29 apenas. Eu vou ler outros textos depois, vou ler, mas vamos focar nesses versículos aqui a princípio, ok? Vamos lá? Vou ler o primeiro, não vou ler o 28, depois eu vou ler o 29, mas tá bom, vamos fazer assim mesmo. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Esse texto aqui, como outros que já foram pregados aqui, é extremamente mal compreendido e também mal interpretado, mal pregado, né? Talvez, de repente, do início da sua conversão até hoje, você já entendeu esse texto de várias maneiras, ou foi explicado ou foi ensinado de várias maneiras esse texto, né? E aí, quando aplicado errado, pode gerar um medo errado, pode gerar uma culpa indevida, pode gerar até afastamento das pessoas da ceia do Senhor. Quantos de nós, eu mesmo, eu me afastei da ceia do Senhor por coisas que me falaram, que me ensinaram, e eu achava que aquilo estava correto, então, poxa, eu não vou ceiar porque eu fiz isso hoje, ou porque eu fiz aquilo ontem, ou enfim. E a gente vai entender hoje se é isso mesmo. Se não é isso, e você não precisa concordar comigo também com nada do que eu falar aqui, tá? Não precisa, fique tranquilo. Então, o texto fora de contexto 2.0. Ceia do Senhor. Indignidade do pecador ou irreverência do coração? Não devemos tomar a ceia por indignidade do pecador ou por irreverência do coração nosso? Vamos tentar responder essa pergunta hoje. Então, irmãos, poucos textos causam tanto medo, quanto esse. Quem comer indignamente será culpado, hein? Talvez você já ouviu isso em algum lugar. Examine-se a si mesmo. Então, come. Ou melhor, quem come e bebe sem se examinar
que vai acontecer? Juízo, condenação, morte eterna. Quantos de vocês já ouviram coisas como: se você pecou essa semana, não participa não, hein? Vai ser fulminado. Se você não estiver perfeito, melhor não tomar. Essa frase aqui para mim é a pior. Se você não estiver perfeito, melhor não tomar. Nunca ninguém vai tomar. Ninguém vai tomar cedo. Exatamente. Só Jesus que poderia tomar como homem, só Jesus. Mas ninguém poderia tomar. Você pode morrer se participar indignamente, hein? Cuidado! Ficar doente. Deus tocar aí, ó, na sua vida. Mas a pergunta é: foi isso que Paulo quis dizer? Paulo não está afastando os pecadores arrependidos, que somos todos nós, da mesa do Senhor. Paulo não está afastando os pecadores da mesa do Senhor. Somos pecadores, mas arrependidos, e arrependimento. Ele está confrontando pecadores arrogantes da mesa do Senhor. Você vê que aquele texto lá de Mateus, quando um irmão é confrontado, quando está em pecado, né? Se você vê um irmão em pecado, você chega até ele, confronta ele, né? Exorta, ensina. Se ele não aceitar, chama 2 ou 3 testemunhas, confronta ele. Se ele não aceitar, apresenta para a igreja. Se ele não aceitar, considera ele um descrente. Essa pessoa a gente tem que afastar, sim, né, da comunhão da mesa do Senhor. Até para ensinamento dele próprio. Se eu sei que a pessoa está assim e eu também não ensino que deveria ser afastado, sim, eu também estou errando. Porque a pessoa é um pecador, nós somos pecadores, amém? Mas é em arrependimento. Mas é um pecador que não quer se arrepender, ou seja, não quer estar em comunhão com o corpo de Cristo. Não quer estar em comunhão com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo físico hoje aqui na Terra sou eu e você. Uma pessoa que não quer entrar em não quer se arrepender, não quer aceitar a correção, é uma pessoa que não está em comunhão com o corpo de Cristo. Então essa pessoa sim é a pessoa que vai participar indignamente, né, na mesa do Senhor. Então são pecadores arrogantes. Erram, pecam, mas não reconhecem que estão errados, não querem mudar de vida. Então vamos fazer aqui um breve resumo do contexto histórico da igreja de Corinto. A igreja que estava em caos, com problemas, a gente estudou em 1 Coríntios, tinham divisões, imoralidade sexual, orgulho espiritual e abuso da ceia do Senhor, né? A gente vê na igreja de Corinto. Então, o que estava acontecendo na celebração da ceia do Senhor? Ricos comiam primeiro, pobres ficavam sem nada. Alguns se embriagavam, outros passavam fome. A ceia do Senhor virou um jantar egoísta, uma comilância desenfreada. E aonde a gente percebe isso? Aí mesmo em 1 Coríntios 11, versículo 21, a gente volta alguns versículos, vamos ver o que estava acontecendo. 11, 21 e 22. Vamos ver o 20. Vamos ler 20, 21 e 22. 11, 20 e 21. Olha o que diz. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, quando um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Então, o momento da ceia, na verdade, não estava sendo um momento bom, não estava sendo um momento para se reunir, para compartilhar, né, a família de Cristo, o corpo de Cristo. Estava sendo um momento de egoísmo. E aí vamos pensar, se a ceia do Senhor, segundo o que a gente estuda, no passado, cada um levava de casa, se tivesse, levaria, vou levar meu pão de casa, vou levar minha comida de casa, porque era um jantar, vamos pensar na ceia do Senhor como um jantar. E se levava, cada família levava de casa, quem não tinha, não levava. Quem não tinha, não levava, é simples, né? Não tem, não leva. E aí o que acontecia? Vamos lá, eu pegava a minha esposa, meu filho, né, sentando na mesa, eu, minha esposa e meu filho, e a Lange, que ainda não é de Gustavo, é nossa ainda, calma, Gustavo.
sentava na minha mesa aqui, trazia lá sei lá, uma Coca Zero para mim, trazia aquele, como é que é o nome? Não, esfirra não. Trazia aquele camarão para mim ali, top. Aquele camarão top, aquela esfirra de ontem, tava boa também, que eu fiz. Fiz 32 ontem, 32 esfirras. Aquela esfirra, não, aquele camarão caro. Falou, outra comida boa aí, vai. Cara, não, salmão que eu gosto muito. Dona Vera faz um salmão com batata que é uma delícia. Na minha mesa, aí o que eu faço? Eu não distribuo isso com ninguém. Eu como, vou me empanturrar disso. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto, tá? Trago vinho, tomo vinho, me embriago. Tem gente faltando beber vinho aí. Me embriago e deixo outros com fome, deixo outros sem beber nada. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Era isso que estava acontecendo. E aí, Paulo chega a falar aqui que eles criam uma própria ceia, né, no versículo 20, ó, 21, perdão. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Então, quem não levava nada, não comia nada, pelo egoísmo daqueles que levaram e falam, não, eu que trouxe isso aqui, eu que vou comer isso aqui. Eu que trouxe isso aqui, eu que vou beber isso aqui. Não vou distribuir para ninguém. E aí, isso não é estar olhando para o corpo. Isso não é olhar para o corpo. É pensar em si mesmo. Virou uma reunião egoísta para poder ceiar, né, trazer a ceia para ele. O memorial de Cristo não tem mais ali, Cristo não é mais o centro, porque eu só penso em mim, só penso na minha família, só penso, né, no melhor para mim, então está perdendo. Então, aí vai dizer assim, versículo 20, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Não é. Não é para comer, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. Assim, quando um fica sem comer, o outro se embriaga. E aí, se você tem vamos dizer assim, olhando para o versículo 22, olhando para o contexto da época, se você tem bastante, né, vai dizer assim, será que vocês não têm onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Porque você não distribui com quem não tem naquela reunião ali, você estar humilhando eles, tá? Vocês não têm, não vai comer. Se vira, a gente vai comer porque a gente tem e acabou. Então é a mesma maneira de estar humilhando, né? E aí Paulo vai dizer, que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Como é que a gente vai elogiar alguém que está agindo totalmente egoísta, né? Então, o ponto central aqui, o problema não era o pecado oculto em si. Claro que não tem que ter pecado nenhum, que eu digo assim, que não seja confessado para nós. Temos que confessar para Deus os pecados e se arrepender. O problema era o pecado visível. Falta de amor, falta de pensar no outro. Gente, igreja é corpo, não é corpo? Não tem como a gente pegar e falar o seguinte, né? Tá o corpo todo, ali tem todos os membros, falar, mas eu gosto só do cabeça. Não tem como. Se você é corpo, se você é membro, um membro cuida do outro, faz parte do outro. Não tem como você falar, não, eu não gosto daquele povo, mas de Jesus Cristo eu gosto. Não existe, você não é igreja. Se você pensa assim, se eu penso assim, eu não sou igreja. Porque eu estou fora do corpo. Como que o corpo, o membro do corpo vai fazer mal para o outro membro do corpo? Não existe isso. Não existe corpo assim, não existe. Ou pelo menos não deveria existir, né? É um membro que não está no corpo, está fora do corpo. Acha que está no corpo, mas não está no corpo, porque não pensa no corpo. Impossível. E se o cabeça é que rege a minha, a sua vida, automaticamente você sim está no corpo. Se Cristo rege a nossa vida, estamos no corpo. Fora do corpo não tem como, né? Amputou um membro, está fora do corpo ali, você vai pensar para poder reagir, fechar os dedos, vai reagir, vai fechar, está fora. O cabeça não está mais controlando aquele corpo porque está fora, aquele membro porque está fora do corpo. Então as pessoas se embriagavam de forma egoísta, comiam, se empanturravam de forma egoísta e achavam que estavam celebrando a ceia do Senhor, mas Cristo já não era mais o símbolo principal daquela reunião, não era o símbolo principal daquele memorial.
E aí a gente voltando para o versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quem comer indignamente. O que Paulo quer dizer com isso? Então vamos lá tentar limpar alguns erros de interpretação. Comer indignamente não é porque você pecou essa semana que você não deve comer. Até porque você pecou essa semana e eu também. Indignamente não é ser perfeito. Porque se fosse para não comer, porque você não é perfeito, você nunca comeria da ceia do Senhor. Nunca. Indignamente também não é ser digno, porque você não é digno. Eu não sou digno. Nós não somos dignos de comer a ceia do Senhor pelas nossas obras, pelo nosso senso de justiça, pela nossa justiça. Jesus é digno. Ele é santo. Ele é justo. E é por ele que comemos, não pela nossa. Não por nada nosso. Será que precisa não estar doente para poder ir para o hospital? Só vai para o hospital aquele que não está doente. Não faz sentido nenhum isso. Faz sentido? Ir para o hospital aquele que não está doente? Você vai quando você está doente. Nós somos pecadores. Nós entramos na presença do Rei, não pela nossa dignidade, não pela nossa santidade, mas por causa da dignidade de Jesus, por causa da santidade de Jesus. Dignamente pode ser de maneira irreverente, atitude errada, pensamento errado, coração egoísta, desprezo pelo corpo, pelo próximo, tomar a ceia só pensando em si, sem pensar no corpo. Matthew Henry diz que indignidade está na forma de participar. Você participa, mas não sabe nem por que está participando. Você participa, mas não sabe nem o que significa a ceia do Senhor. Você não sabe nem o que significa o suco de uva e o pão. O problema não é você ser indigno, é participar de forma indigna, sem consciência. Participamos da ceia do Senhor consciente, a mesma maneira do culto racional. Você não está servindo a Deus por instinto, você está servindo porque você entende, você entendeu. Um dia alguém pregou para você o evangelho, as escamas caíram dos seus olhos, né? Seu coração de pedra foi quebrado, foi colocado um coração de carne, sua mente foi iluminada pela palavra de Deus. E aí você creu, eu preciso de um Salvador. Eu não consigo ir até Deus sozinho. Eu não consigo me salvar sozinho. Então você é racional, você está pensando sim, você entende sim. Deus te salvou para você fazer, para você pensar também. Não é para agir por instinto. Não é para tornar a gente uma pessoa que age só, senti, arrepiei, é de Deus. Senti que era para me fazer, eu fiz. Não, pensa nas coisas. Você pensa, você pega um texto que Deus deixou para nós lermos, entendermos, aplicável na nossa vida, analisar as pessoas, analisar as coisas. Deus nos fez, além de ser alma vivente, alma pensante. Pense bastante antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar decisões, olhe para a Bíblia. O problema, mais uma vez eu preciso repetir essa frase, o problema não é você ser indigno, é participar de forma indigna. E o que seria então aqui ainda no versículo 27, culpado do corpo e do sangue de Cristo? Tratar com desprezo o sacrifício de Cristo. Tratar com desprezo o sacrifício de Cristo. Banalizar a ceia. Viver sem arrependimento. Desprezando o sacrifício de Cristo, desprezando o corpo de Cristo. Os nossos irmãos. Como vamos zombar de um memorial tão sagrado? Afinal, quando nós conhecemos o significado daquele memorial, mas não vivemos na prática e participamos apenas por obrigação ou de qualquer jeito,
nossa atitude contradiz o que esse memorial representa. Tratar do sagrado com indiferença é uma forma de desrespeito tão prejudicial como zombaria àquele memorial sagrado. Tratar o sagrado com indiferença é uma forma de desrespeito tão prejudicial como você estivesse zombando daquele ritual. Podemos dizer que é um memorial, que é um ritual que estamos fazendo aqui. Deus deixou dois que são os principais: batismo e ceia do Senhor. Batismo e ceia. Batismo representa a morte e ressurreição. Ceia representa também, né, o preço que foi pago, o sangue de Jesus, o corpo dele que foi até a cruz. Morte e ressurreição também. Então nós não podemos tratar o sagrado com indiferença. Saber que existe uma responsabilidade, que existe algo a ser pensado quando estamos celebrando a ceia do Senhor. Existe algo pelo qual nós estamos pensando, elevando a nossa mente, glorificando, agradecendo. Existe Jesus Cristo. Ele é o motivo de estarmos aqui, ele é o motivo de celebrarmos a ceia. Jesus inaugura a ceia. Antes de Jesus era a Páscoa. Aí quando Jesus vai celebrar, ele celebra a primeira ceia. Aquilo que era a Páscoa, a partir dali, da celebração de Jesus, se torna a ceia do Senhor, mostrando que era algo importante. Tanto que Paulo deixa claro isso no versículo 23, né? Ele vai falar: porque eu recebi do Senhor, que também lhe transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Enfim, ele não está passando algo que ele inventou para a igreja. Paulo não está fazendo isso. Ele está passando algo que Cristo passou para ele, para os outros apóstolos. Se Cristo passou o que se deveria celebrar, fazer isto em memória. Cristo deixou claro: fazer isto em memória de mim. Nós não temos que fazer. Nós não temos que fazer com o máximo respeito possível. Temos que fazer sim. Voltando para o versículo 27 ainda, mas... Então, irmãos, examine as Escrituras. Busque entender o real significado da ceia, para você participar de maneira digna, consciente. Preste a Deus sempre o culto racional. Entenda o que te faz cultuar a Deus. Entenda o que te faz celebrar a ceia do Senhor, para que isso não te traga condenação. Entenda o que é a ceia do Senhor. Sempre no momento da ceia do Senhor seja um momento de celebrar, de lembrar, de celebrar o memorial ao nome de Jesus. Não um momento de medo, um momento de terror, um momento de pesar, mas é um momento de celebrar sim. Olhar para a ceia do Senhor, a gente olha e, caramba, foi o meu pecado que levou Jesus para a cruz. Só que Jesus morreu e ressuscitou, então eu posso celebrar. Como diz lá em Hebreus, eu posso entrar com ousadia, talvez seja intrepidez ou ousadia também, no Santo dos Santos por causa do sangue de Jesus. Não foi por mim, foi por Ele. Não foi pelas minhas obras, foi pelas obras de Jesus. Versículo 28. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Erro comum, as pessoas vão se examinar se não pecaram aquela semana, se estão bem e não comem. Mas o texto não manda se examinar e não comer, não. O que o texto fala mesmo? Examine cada um a si mesmo e então... Não está falando para não fazer isso. Pelo contrário, né? Quantas vezes vamos pensar agora, trazendo para o nosso dia a dia. Quantas vezes eu deixei de ir no culto da ceia para poder não ceiar? Não pode viver assim pela ceia. Porque se eu for para a igreja, não ceiar, os irmãos vão ver que eu não tomei ceia. E é interessante que a comparação, eu lembro olhando para o passado disso, e às vezes você pensar bem, peraí, o irmão pega, toca na igreja, às vezes estava lá na ceia, na hora da ceia até saiu. Aí o ministério louvor, tocou, cantou, fez tudo, mas na hora da ceia não como. Peraí,
Não era nem para ter, vamos pensar, vamos na loja. Se não tomou a ceia, então não era nem para estar tocando instrumento, cantando, fazendo nada. E eu não estou falando que não é para deixar de ceiar. Eu só estou falando, olha como nós fazemos. Olha como nós fazemos, né? E aí a questão é, examine-se a si mesmo, né? E outras igrejas vão até falar, não é examinar o outro não, hein? Examina a si mesmo. De fato, você não tem que examinar ninguém mesmo, não. Tem que examinar a si mesmo. Porque por muitas vezes a gente, não acredito que aquela pessoa está tomando ceia. Jesus, não acredito. Consegue ver o pecado do outro, a hipocrisia do outro, mas não consegue ver a própria. Muitas vezes fizemos isso. Será que ainda fazemos isso? Não acredito. É ou não é, gente? A questão é, examina, sonda o seu coração, inclusive algumas igrejas mais históricas, mais tradicionais, eles dão o momento da oração, da confissão de pecados, né, para poder celebrar a ceia. Porque nós precisamos, sim, pensar assim, examinar nossa vida assim. E sim, você fala, poxa, mas eu tô ligado com o teu irmão, com aquela pessoa ali e tal, e eu preciso melhorar. Sim, precisa melhorar. Precisa restaurar a comunhão com aquela pessoa? Sim, precisa. Mas o texto não fala para a gente deixar de comer. A gente fala para a gente restaurar a comunhão e comer. A gente prefere, sabe o quê? Não comer e não restaurar a comunhão. E o texto não está ensinando isso. O texto quer que a gente restaure a comunhão e coma. E se você falar, Deus, não, a pessoa não está aqui e tal, para me restaurar agora com ela, mas eu vou comer e vou lá me restaurar com ela. O Senhor aceita essa palavra nossa, se for verdade. O Senhor aceita como verdade, porque é verdade. O que não pode peraí, eu tenho que me reconciliar com alguém, eu tenho que mudar de vida, vou comer agora. Aí depois passa, não sentindo o coração ainda de ir lá me reconciliar com aquela pessoa. O Espírito Santo ainda não falou comigo? Ô cara de pau, para mim e para você isso. Se a gente esperar, a gente sentir que vai perdoar alguém, vai restaurar a comunhão, a gente nunca vai fazer isso. A gente nunca vai fazer isso. Tem que pegar, exatamente, decisão. Decisão. Aquela situação de tô com medo, vou com medo mesmo. Não sei o que vou falar, vai sem saber o que falar mesmo. Mas vai, depois que chegar lá as coisas vão acontecer. Você quer ter uma reunião com alguém, quer mudar alguma coisa, marca. Não sei como vou começar, marca. É só você marcar, que as coisas vão começar a acontecer. Não sei o que fazer, você vai chegar lá, alguma coisa vai acontecer. Marca o compromisso e cumpre o que você marcou. Marca. Então examine se não coma. Coma. Examine se não restaura a comunhão com o corpo. Restaura. A gente prefere não restaurar e não comer. Não é isso que Jesus está ensinando para a gente. Não é isso que Deus está ensinando para a gente na sua palavra. O exame não é para afastar. O exame é para restaurar. O exame é para preparar. O exame é para poder sondar o nosso coração, sondar nossas intenções. O exame não é para impedir que você fique à mesa do Senhor, mas é para te levar à mesa do Senhor corretamente. Como examinar? O que podemos pensar? Há pecado não confessado? Há falta de perdão, como já falei anteriormente? Há orgulho? Meu irmão, minha irmã, geralmente, né, a gente fala isso com as crianças, mas a gente também precisa fazer isso também, né? Eu falo pro meu filho, filho, já lavou as mãos? Ele senta na mesa, vai lavar as mãos, filho. Aí ele vai, levanta e vai lavar as mãos. Eu falei para poder ele levantar da mesa para lavar as mãos, para ele não comer, para poder ele fazer da maneira correta. E essa maneira de consertar, se há perdão, se há orgulho, de sondar o coração, é a maneira de consertar para que a gente faça da maneira correta, não é para afastar. Inicialmente o Benjamin fica chateado, ele estava sentado para comer, eu perguntei, já lavou a mão? Ele levanta e vai, ele está indo consertar uma coisa, não tá? A gente não quer consertar, quer? Dificilmente a gente quer consertar. Mas ele vai lá, lava a mão, aí volta e come. A intenção não era.
Isso. E às vezes ele pega e não quer. Aí, vou pro quarto, eu não quero comer. Fica chateado. Será que a gente é assim quando Deus manda a gente consertar as coisas também? A gente fica chateadinho, de não querer fazer. Ah, não quero mais estar ali com aquele povo. Ah, não quero mais fazer isso. Ah, não quero. Não quero mais comer, não quero. Igual criança, né, gente? Não quero mais. E Deus está falando que é para poder consertar. Deus está dando os caminhos para a gente consertar através da palavra dele. Deus está falando que nós fazemos parte do povo da reconciliação, não da separação. É isso que Deus está falando, porque a reconciliação nossa com Deus veio através do sangue de Jesus. A nossa vida é voltada, ou é amarrada, ou é abraçada pela reconciliação. Se não houvesse a reconciliação nossa com o Pai através do sangue de Jesus, estávamos perdidos. Estávamos perdidos. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Muitos dizem, discernir o corpo é entender o corpo como, ou melhor, discernir o pão, né? Ou o corpo, enfim, a comparação. É que aqui está presente, ó, aqui é o corpo de Cristo e aqui é o sangue de Cristo, tá? Aqui está. Existiu entre os reformadores uma discordância em relação a isso aí, né? Exatamente. Onde dizer que, não, Cristo, agora que você consagrou, orou o suco de uva, agora é o sangue de Cristo. Só pode ser, não pode fazer mais nada com isso. Né? O pão também. Né? Existe até uma história aí, história real, né? Uma igreja, o pessoal às vezes queria, no final do culto, as crianças comer, tal, tá sobrando, pode comer, a igreja comer e tal, né? Não pode não, já foi consagrado. Aqui é o sangue e aqui é o corpo. Aí o que o pastor fazia? Jogava debaixo do púlpito. Ou jogava em algum lugar, jogava fora. Descartava. Aí a gente vai descartar comida fora? Não pode, não faz sentido. Jesus tem certeza que Deus não aprova isso. Jesus não aprova a isso. Então, uma das coisas erradas sobre discernir o corpo é que as pessoas vão dizer que a gente tem que entender que isso é o sangue e aquilo é o corpo. Isso é o que significa não discernir o corpo e o sangue corretamente. E não é isso. Não é isso. O que é o corpo de Cristo aqui na terra física? O quê? Povo de Deus. A gente falou sobre a questão da reunião da igreja de Corinto, que eles estavam agindo de maneira egoísta. Não estava pensando no próximo. Vou ler mais uma vez o versículo 29 para poder ficar aqui na nossa memória. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Quem come com egoísmo, sem olhar para o próximo, está comendo para o seu próprio juízo. O pastor Leandro Vieira, alguém conhece o pastor Leandro Vieira? Já ouviu alguma pregação? Acho que o Miguel já falou sobre isso. Ele diz que nós temos que comer a ceia de olho aberto, olhando para o seu irmão, olhando para o seu próximo e não fechando os olhos. Não necessariamente que no momento ali você tem que estar de olho aberto, mas é olhando para a necessidade do próximo, olhando para as dificuldades do próximo. Eu lembro que a gente cantava muito, né? A gente, Alex, eu, Leandro, Thaís, nós fizemos parte de uma igreja, de uma geração que a gente cantava muito. A gente, né, fazia vigílias, a gente cantava muito. E tempos depois eu ouvi uma frase que ficou na minha memória. E lembrei para aquele nosso tempo que a gente cantava muito, que a gente, né, celebrava muito ali. E alguém falou uma frase assim: às vezes a gente canta demais, a gente fecha os olhos demais e parece que é de propósito para fechar os olhos para o problema do próximo, que é para poder tapar os ouvidos para não ouvir o clamor do necessitado. Por várias vezes fazemos isso. É mais fácil fechar os olhos, cantar e não ver o problema do próximo, o problema de alguém da nossa própria família, de alguém que está do meu lado, do marido, da esposa, do filho, da filha. E fingir que nada está acontecendo. Eu fecho o olho e canto, eu grito, mas é para poder esquecer das coisas, dos problemas. A gente é vida adulta, meu irmão, minha irmã.
Vida real. Nada de extraordinário, mas a vida comum, né? Texto que Elaine escreveu, que eu sempre lembro. Vida comum, dia a dia, né? Esposa, filhos, trabalhando, acordando cedo, pagando contas, mas servindo a Jesus. Olhando um para o outro, olhando para as dificuldades do outro. Eu sei que a gente sempre quer colocar as nossas em primeiro lugar. A gente precisa olhar para o corpo de Cristo, sim. E todos nós. Eu falo isso e lembro, pregando 2 Coríntios agora que eu acabei de pregar, né? E olhando para aquele texto lá, eu como pastor, como líder ali de uma igreja, eu olho para a vida do apóstolo Paulo, meu Deus, eu estou muito longe disso. Meu Senhor. E as pessoas fazendo um monte de besteira, e o apóstolo Paulo ainda tem coragem de dizer para eles, amados, santos. E eu olho para isso, meu Deus, tem misericórdia de mim. E eu sei que cada um de nós, como cristão também, quando olha para a vida do apóstolo Paulo ou de outros irmãos antes de nós, pessoas talvez comuns também, mas que viveram uma vida extraordinária, mas de repente nem através de tantos holofotes, nem através de tanto dinheiro. O apóstolo Paulo não viveu com muito dinheiro, mas ele viveu uma vida extraordinária servindo a Cristo. Tantos outros irmãos viveram vidas extraordinárias servindo a Cristo. Fora aqueles que a gente nem conhece na história que viveram vida extraordinária. Por exemplo, qual o nome daqueles irmãos que morreram lá no Coliseu, comidos por fera? Você sabe o nome de algum deles? Eu não sei. Mas viveram vidas extraordinárias, servindo a Cristo. A questão está na nossa atitude. Como celebramos a ceia do Senhor? Nosso pensamento. Como celebramos a ceia do Senhor? Qual é a intenção? Discernimos o corpo? Ou olhamos para nós como se eu apenas sou o corpo? Eu apenas sou o corpo? Esses irmãos, né, estavam desprezando o corpo, desprezando os irmãos, desprezando as pessoas que eles diziam que era a igreja. Na igreja de Corinto a gente viu divisão, egoísmo, desprezo pelos pobres, quando aqueles mais abastados comiam e esqueciam dos outros, se empanturravam, esqueciam dos outros, se embriagavam, esqueciam dos outros. Não discernir o corpo é não reconhecer o valor da igreja, reconhecer o valor que cada pessoa tem no corpo de Cristo. Não tem como participar da ceia do Senhor de olhos fechados, mas não estou falando fisicamente, mas é de ignorar o irmão ao lado. Isso é contradição. E aí, quem come e bebe para seu próprio juízo. Não é condenação eterna automática, mas é condenação pelo aquele ato que nós estamos fazendo naquele momento. Estou fazendo errado, sou condenado por aquilo que estou fazendo naquele momento. Mas se me arrependo, Deus me perdoa. Seria bom se a gente não pecasse. Seria bom, né? Mas se você pecar e se arrepender, nós temos em um que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E é por isso que a gente ainda continua caminhando. Né? Nessa música que cantaram aqui hoje, Brilho Celeste, nós não podemos, né? Na ministração fala do olhar da eternidade. O que nos move é olhar para a eternidade, porque se a gente olha só para as coisas dessa terra, a gente não consegue mais andar seguindo a Jesus. Se nós olharmos só para as dificuldades, para as coisas dessa terra, a gente não consegue mais andar olhando para Jesus, olhando para o brilho celeste, olhando para Jesus. Então a gente olha para a eternidade e continua caminhando aqui enquanto for necessário. A hora que Deus der um basta, aí já está na eternidade. Mas enquanto isso, vivemos aqui, caminhamos, vivemos, andamos, caímos, levantamos, pecamos, nos arrependemos, ajudamos, somos egoístas. Fazemos o bem, fazemos o mal, mentimos, erramos. Aí você se arrepende, continua, não para, continua se arrependendo, um caminho de arrependimento. Um caminho na presença do Senhor, um caminho de arrependimento. Só não se arrepende quem não erra. Então é até Jesus voltar, ou se a gente morrer antes, se arrependendo.
olhando para o brilho celeste, continuando, caminhando, não parando de caminhar. Olhando hoje, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Talvez em outros lugares você ouviria: se você pecou, não participe. Só participe se você estiver indigno. Então vai todo mundo embora, eu vou largar o microfone e vai todo mundo embora, né? Restaure a comunhão. Restaure a comunhão. Participe de olhos abertos. Ou seja, pensando no próximo. Não pense que porque você não é digno, você não é digno. Mas Jesus é digno e por isso nós participamos desse memorial. Quando Jesus deixou esse memorial, ele não falou: só faça o memorial quem não tiver pecado. Ele falou isso? Não falou isso. Até porque, como eu já falei anteriormente, senão ninguém ia participar. Não afaste pessoas da mesa. Não se afaste da mesa. Continue na mesa. A mesa tem alimento. A mesa tem alimento para você. Se afastar da mesa e se afastar de quem pode te dar o maior suprimento para a sua vida, a força para a sua vida, no caminhar diário. O Espírito Santo renovando as nossas forças. Para alguns lugares ou para algumas pessoas, a ceia deixou de ser graça, vira mérito. Ou seja, todas as pessoas, todas as vezes que você já participou, você o fez porque não tinha nenhum pecado. Porque se a gente não participa da ceia algum dia porque pecou naquela semana, né? Parece que o pecado prescreve quando foi de 2 semanas atrás, né? Perdeu a força. Perdeu a força. Então, quando você não participa da ceia porque você pecou aquela semana, significa que todas as outras vezes você não pecou aquela semana, será? Nem isso aí tá certo, porque com certeza pecou também naquela semana. Ou você está querendo apontar que todas as vezes que você celebrou a ceia do Senhor, você não tinha pecado nenhum. A ceia é para pecadores arrependidos. Ou seja, todos nós. Não é para pessoas perfeitas. A ceia aponta para Cristo crucificado. Ele morreu por indignos, eu e você. Você não participa da ceia porque é digno, mas porque Cristo é digno. Não fuja da ceia do Senhor por culpa. Se arrependa, restaure, participe. Examine o seu coração. Não a sua perfeição, porque se for perfeição você não participa. Valorize a igreja. Ame o seu próximo, ame o seu irmão. Aprenda a discernir o corpo, a dificuldade de cada um, a necessidade de cada um. Participe com reverência, não de qualquer maneira. Saiba o que você está fazendo. Pense no que você está fazendo. Pense qual é o motivo pelo qual você está aqui hoje para poder celebrar a ceia do Senhor. E todas as vezes que você celebra, lembre do Evangelho. A ceia é graça, não mérito. Esse texto aqui que nós lemos hoje não é para afastar crentes da mesa. Não é uma ameaça constante. É um chamado à reverência. É um chamado a amor. É um chamado a olhar para o próximo. É um chamado a olhar para o sacrifício de Cristo. A mesa não é para perfeitos. A mesa é para pecadores que sabem que precisam de Cristo. Mais uma vez, a mesa não é para perfeitos. É para pecadores que sabem que precisam de Cristo. Celebramos até o dia como vamos celebrar com Ele. Mas enquanto isso, celebramos aqui. Mas haverá o dia que nós vamos celebrar com Ele. E nós aguardamos por esse dia. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Ministério de louvor, nós vamos passar para a ceia. Avisa a Graciela, gente, alguém, por gentileza.